Amém ou misericórdia? Amém. Efésios 3, versículo 14. Toda a igreja acompanhando, aqueles também que estão em casa, nos vendo ao vivo, a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Efésios 3, 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura, e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Aqui estamos para ouvir a Tua palavra, o pão vivo que desceu do céu. Que eu diminua e que Tu cresça. Que cada um de nós possamos receber a Tua palavra, Pai, com o coração aberto, com a mente limpa, Pai. Esvaziar, que possamos nos esvaziar para poder ser preenchido pelo Teu amor e pelo Teu Espírito Santo. Amém? Podem se sentar. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Uma palavra que muitos já conhecem, mas que Deus veio trazendo, né, de uma forma diferente. Paulo, ele escreveu as cartas aos Éfesos quando estava em uma prisão. Ele estava em uma prisão domiciliar, por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo. E mesmo preso, ele podia receber visitas, mesmo preso ali, né, por causa da palavra, ele não deixava de cuidar das igrejas a qual ele tinha fundado, a qual ele tinha levado a palavra para os gentios. E muitas das vezes nós que estamos livres não conseguimos nem levar essa palavra. E aqui o que começa a chamar a atenção que Paulo ele estava preso, mesmo que em casa ele não podia sair, mas cada pessoa que vinha visitá-lo ele escrevia. E em uma dessas cartas aqui, se a gente for ler, né, a carta aos Efésios é uma carta direcionada principalmente para os gentios, os novos convertidos, aqueles que estavam recebendo a palavra para se manter firmes em Cristo Jesus. E muitas das vezes hoje essa carta chega a cada um de nós. Nós, aqueles que não tínhamos direito a essa palavra, a essa verdade, nós que éramos inimigos de Deus, através dessa graça maravilhosa que foi Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo e na cruz, nós temos hoje essa carta aqui. Eu coloquei alguns pontos porque Paulo escreveu essas cartas para dar luz ao Evangelho, né, aos santos, dar mais luz do Evangelho aos santos. Quem são esses santos? Hoje somos cada um de nós, aquele que cremos em Cristo. Aquele que cremos em Cristo Jesus. Promover espiritualidade e testemunho para cada membro da igreja. Você está, né, testemunhando? Essa carta ela vem trazendo tudo isso. Refletir sobre a salvação através de Jesus Cristo. Discutir a unidade
unidade da igreja e o comportamento cristão. Destacar a riqueza da graça de Deus e como ela é essencial para a salvação da vida cristã. A carta aos Efésios é considerada um tesouro de ensinamento e doutrina para cada um de nós. Por quê? Ele aqui vai nos ensinando. A gente tem a exortação pela graça, os gentios e os judeus, no capítulo 2, são unidos mediante a cruz de Cristo, não tem mais separação. Essa carta é a unidade. E aqui no 3, ele fala da vocação do ministério dos gentios e o apostolado de Paulo. A vocação, o ministério da vocação dos gentios. Quem são esses gentios? Somos nós. Nós fomos chamados para a palavra de Deus, para ser ministro dessa palavra. E aqui no 14, onde eu comecei, ele fala assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando o Senhor virou e falou: falei assim, meu Deus, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Me ponho de joelhos. Hoje, igreja, por quê? Por que você se põe de joelho? Por qual motivo hoje a igreja se põe de joelhos? Nós temos aqui, talvez às quinta-feira, oramos o culto de libertação e oramos por cada nome do caderno, oramos por cada irmão que não está aqui. Mas por qual motivo hoje você se põe de joelho? O Pietro louvou: entre no quarto e feche a porta. Eu falei, oh Deus, confirmação. Eu nem sabia que ele ia ser chamado para louvar. E eu perguntei, qual louvor? E ele já começou a louvar. Por qual motivo você tem se posto de joelho diante do Pai no seu quarto, na sua intimidade? Porque o Senhor falou, não, mas nós nos colocamos de joelho, Senhor. Toda quinta-feira estamos lá, firme e forte, orando, clamando por aqueles que necessitam, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no mundo, nos vícios, mas é na sua intimidade. Por qual motivo você tem se colocado de joelhos diante do Pai? E me fez lembrar sobre em Lucas capítulo, precisa ir não, rapidinho, Lucas capítulo, fechei aqui, Lucas 18:10. 18:10. O fariseu, e o publicano. Quando o fariseu, Jesus fala essa parábola que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então, imagine aqui, como eu virei para Jesus e falei: Senhor, nós estamos orando toda quinta-feira lá. Foi a mesma coisa que eu fiz, estou orando. Como este publicano, tipo, as outras pessoas não estão orando, mas eu estou quinta-feira aqui orando. E ele continua nessa parábola: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé e de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E muitas das vezes a gente não consegue se pôr diante de Deus, porque ele fala aqui: por causa disso me pôs de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele vai falar por que ele está colocando-se de joelho. Se nós formos um pouquinho para o 10, eu vou chegar lá, nós vamos entender. Mas o que o Senhor nos chama a atenção, por qual motivo você se põe de joelhos? Será que você se põe de joelhos? Eu oro, irmãos, na oração, a irmã Luciana tem um trabalho comigo tremendo. Eu acabo de orar
e eu pego no sono, ela, Érica, e eu durmo. Então, olha o compromisso. Eu pego no sono, irmão. Estou falando, porque falando de Senhor, eu falei, não, Senhor, eu oro quinta-feira, eu oro sexta de madrugada. Mas por qual motivo? Você tem que orar por causa das suas falhas. E não orar como o fariseu para se mostrar, dizer, bater no peito. Porque aqui no 10, Paulo fala assim, Efésios 3:10, só um pouquinho acima. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Paulo estava passando dificuldade, Paulo estava preso, impedido de levar a palavra. Mas mesmo assim, ele se colocava, ele não deixava de orar, de estudar. Ele se colocava diante do Pai. Ele colocou aqui, mandou essa carta e manda para cada um de nós hoje. Não desfaleçais, igreja. Não sejais como fariseu, achando que você está acima, que você está bem. Mas reconheça diante do Pai o que você tem deixado de fazer. Porque é muito difícil a gente se colocar de joelho diante do Pai e falar assim, Pai, eu estou pecando. Eu não estou conseguindo largar esse pecado. Pai, me ponho hoje de joelho diante de Ti, Senhor. Porque eu estou passando alguns problemas, assim como Paulo diz que estava passando. Mas nem chega perto, porque eu não estou presa. Eu estou livre. Mas esse problema está me assolando. E por causa disso, o meu coração está endurecido. Me ponho de joelho hoje para dizer, Pai, que eu tenho falado mal. Pai, eu me ponho de joelho hoje para dizer que o meu pecado está sendo a mentira, está sendo a arrogância, Pai. Eu me coloco de joelho hoje por causa disso. Eu me coloco de joelho hoje, Pai, para pedir a sua ajuda para eu perdoar o meu irmão. Para eu perdoar aquela pessoa que nem fez nada comigo, mas só em ouvir aquilo já me deu raiva. Eu me coloco de joelho diante disto hoje para reconhecer que eu sou fraca, para reconhecer que eu necessito de Ti. Eu me coloco de joelho hoje, Pai, porque nada sou. Porque se a igreja entender essa graça, porque o plano de Deus para todos nós é o quê? A unidade, a salvação, a união da igreja. Paulo, quando ele começa a falar aqui, ele está explicando desde o primeiro capítulo como a igreja tem que se portar. Pai, eu me ponho de joelho diante de Ti, porque eu sei, Pai, que eu busco contenda. Eu busco falar mal. Pai, eu me coloco de joelho porque eu não consigo ser unidade na igreja. Eu não consigo estar caminhando com a igreja, com meus irmãos. Eu não tenho prazer em estar Te adorando com meus irmãos, porque eu posso adorar de qualquer lugar. Paulo, ele estava impedido, preso, mas ele queria estar lá, evangelizando, levando. Essa carta só chegou até mim e a você porque ele não desistiu, sendo açoitado. E você o quê? Eu oro quinta-feira, eu oro sexta, e ainda tu dormes. Ele falou, foi comigo. Com vocês ele vai falar aí. Como fariseu, eu falei, não, Jesus, e eu oro. Mas o publicano, o pecador, nem ao menos levantava. E nós, com a grande soberba, estufa o peito, empina o nariz. Eu sou em cristal, eu sou de Cristo. Mas não conseguimos nem entender qual a altura, a profundidade, o conhecimento. Não conseguimos. Ele fala aqui, estou passando tribulações, mas igreja, não desfaleçais. Por qualquer coisa a igreja desfalece. A igreja fraca no espírito, na alma, na mente, mas não reconhece diante do Pai. Quando entender
entendemos que essa graça, a nossa salvação, nós estaríamos com a boca no pó, não glorificando, não exaltando. Eu faço, eu oro, eu vou, eu abro culto, eu prego. Não. Senhor, me ponho aqui, glorificando o teu nome, que sem ti, eu sei que eu não sou nada. Põe a cara do pó, igreja. Põe a cara do pó, toma vergonha. Foi o que o Senhor falou para mim. Dobre o seu joelho diante de mim. O publicano, ele não conseguia nem levantar os olhos. Porque vamos conversar, todo mundo peca. Nós sabemos que somos errantes de igreja. Vamos errar. Mas temos um advogado que é fiel, ele foi na cruz. Mas a gente continua acumulando dívidas. O Senhor, o que está chamando a atenção? Necessitamos todos os dias pedir perdão, igreja. A carta de Hebreus, né, nos ensinou que a gente pede perdão hoje, amanhã tem que pedir de novo. E muitas das vezes você não pede, igreja. Você vai deitar porque a sua arrogância, você está num nível espiritual tão grande que você acha que não tem que pedir perdão para Cristo. Você acha que não pode perder uns míseros minutos e confessar o seu pecado, aquilo que ainda está no teu coração, a miséria que ainda assola a tua mente. O publicano, ele sabia, ele nem levantava, porque eu me sinto envergonhada. Ontem mesmo eu pedi perdão, falei, me desculpa, realmente eu fiquei irritada, irada, por causa que eu ouvi algo e não gostei. Fui pedir perdão a Deus. Me entristeci comigo mesma, porque na hora Deus começou a falar da palavra. Mas será que a gente está se entristecendo pelos outros, por aquilo que ninguém vê? Porque é muito fácil, igreja. É muito fácil eu vir aqui falar bonito, mas ninguém está vendo, porque quando eu entro no quarto, que eu mostro quem eu sou. Quando está eu e Deus. Mas muitas das vezes a arrogância da gente é tão grande. Ah, Jesus me salvou porque eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente. Tu acha mesmo? Jesus me salvou, eu estou tranquilo, posso continuar pecando? E Paulo vem aqui e nos ensina. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai, nosso Senhor, do qual toda a família nos céus, na terra, toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, de quem, igreja? Sua? É a glória da Érica? Porque muitas das vezes a gente está se gloriando em nós mesmos. Porque fazemos algo para a igreja, fazemos algo para alguém, mas não conseguimos nos pôr diante do Pai por causa de uma causa. Qual é a causa? O meu e o seu pecado, que ainda está habitando dentro de nós. Então, por causa disso, se ponha de joelho. Porque os fariseus, eles tinham mania de orar sempre em pé. Eles só oravam de joelho quando era algo que eles queriam muito. E não é assim que nós fazemos? Quando queremos uma vitória, uma bênção, queremos algo, irmão, ora por mim, irmão, faz isso. Mas quem aqui pede para o irmão, irmão, ajoelha comigo e me ajuda que eu estou nesse pecado aqui. Jesus falou, eu vou agora em pé, Senhor, obrigada pelo dia, obrigada a isso, agradeço, ponho a minha vida, consagro o meu dia. Vamos lá. Mas é fácil eu pedir o irmão para orar para mim por uma porta de trabalho, por uma causa, por um relacionamento, pelo vizinho para parar de me infernizar, alguém no trabalho, na escola. Mas quero ver, igreja, você se pôr de joelho e chamar o seu irmão, pedir, ora por mim, porque eu não estou conseguindo vencer esse pecado. É todos os dias, meu Deus. E ele fala aqui, para minha glória, para a sua glória, vos conceda que sejais corroborados em poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que isso possa agir pelo Espírito no seu homem, você tem que se esvaziar, igreja. Se esvazia na hora da oração. É fácil? Não. Não é fácil, igreja.
Ainda mais quando o coração da gente está pesaroso, quando está cheio de problemas. Mas Paulo aqui fala, olha, eu estou preso, mas não desfaleçais. Então não importa a situação que você está passando. Paulo estava sendo açoitado, chicoteado, foi preso inúmeras vezes. E nem por isso parou de orar pela igreja. Olha quantas cartas, ele mandou várias cartas para várias comunidades, enquanto estava preso, Deus. A ponto de ser enforcado, ele fala, já terminei aqui, estou indo para agora. Ele continuou. E a gente com muito pouco para em tudo, para de orar, para de buscar. A gente não consegue se esvaziar na hora de orar. Paramos de ser igual os fariseus, com arrogância, o peito estufado. Reconhece, você não quer chamar o irmão, igreja, não precisa. O Senhor só mostrou um exemplo para cada um de nós, que quando é para algo, uma vitória, nós chamamos a igreja, convocamos a igreja. Mas quando é para nossa salvação, para vencermos o mal que ainda habita em nós nos calamos, escondemos aqui e achamos que estamos escondendo de Deus. Porque ele fala aqui, está corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Como é que eu consigo isso, Deus? Me esvaziando. E ele fala aqui, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Tens habitado Cristo no seu coração? Se esvazie, se esvazie, habitado no seu, a fim de estar arraigados e fundados em amor. Igreja, o nosso coração, ele precisa estar vazio. Para que Cristo habite, a gente tem que conseguir se pôr de joelho diante dele, em oração. Porque muitas das vezes durante o dia o nosso coração está tão cheio, afazeres, trabalho, estudo, a mente está tão cheia que nós não conseguimos parar para falar com Deus. E às vezes o único momento que nós temos é quando levantamos e quando deitamos. Mas o Senhor diz que em todo tempo orai, vigiai e orai em todo tempo. Meu coração ele tem que estar limpo, ele tem que estar vazio, até mesmo para que possa o Espírito Santo de Deus agir naquele pecado que eu não estou conseguindo vencer. Hoje parei de fazer muitas coisas, mas me irritei. E o Senhor diz que é para você tardar, não se irá. Então, é todos os dias, porque a fim de estando arraigados e fundados em amor, na videira santa. Nós temos que estar nessa videira. O nosso coração tem que estar enraizado em Cristo Jesus. E fundados em amor, poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer e o amor de Cristo. Paulo fala aqui para mostrar o papel universal da graça de Cristo para a regeneração de cada um de nós. Ele chama aqui para poder de perfeitamente compreender. Como, igreja, você vai conseguir compreender a Cristo se você não consegue se pôr de joelho diante dele? Orar pelo seu irmão, muitas das vezes você não consegue perdoar o seu irmão, não consegue se pôr, não consegue estar congregando, não consegue estar acompanhando a palavra de Deus. Está disperso. É o que Deus chama a atenção, porque Paulo ali preso, ele sem poder fazer, ele não parou. E é isso que Deus chama a atenção de cada um de nós. Nós nos limitamos às nossas vontades. Desce da cruz. O Senhor foi naquela cruz, aquele homem, o da direita falou assim, tu para o esquerdo, tu na mesma condenação, e assim ele não fez nada. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele, que mal ele te fez? Que mal Cristo fez a nós? Nenhum. Mas você estava lá naquela cruz no meio com ele. Mas do lado
estaria no paraíso. Mas ele não desceu da cruz, teve consequência. Como cada um de nós que continuamos no pecado, há consequência. Nos arrependemos, temos que nos entristecer, igreja, com o pecado. Deus deu oportunidade para aquele homem de estar no reino. Cristo foi na cruz e deu oportunidade para cada um de nós sermos salvos, estarmos aqui, caminhando com Ele. Porque se fosse colocar o pecado de cada um de nós hoje, nós estaríamos, será que aguentaríamos estar naquela cruz? E Ele continua. Conhecer, poderes perfeitamente compreender em todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E muitas das vezes você está no seu entendimento. Ah, que é isso aqui, isso aí não é para mim não, isso aí foi para o outro, foi para fulano. O entendimento é do Senhor. Conhecer todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Tu estás cheios do conhecimento, da plenitude, do amor. Porque Paulo aqui, ele estava sentindo, ele estava transbordando a ponto de enviar cartas, a ponto de continuar evangelizando. Igreja, Deus chama a atenção de cada um de nós para a humildade. A humildade que Paulo fala aqui, eu estou passando por problemas. A humildade que ele fala aqui, somos uma unidade. E a igreja tem que entender isso. Um só corpo, um só espírito. Unidade em Cristo Jesus. E muitas das vezes a igreja está se dividindo. E Paulo escreve para cada um uma comunidade, a unidade. No 4 nós vamos ver aqui. Mas como eu falei, você está se pondo de joelho diante de quê? De que você está se pondo de joelho? Cristo é o cabeça. É Ele que está unindo cada igreja, em cada canto. Eu creio que hoje Cristo está aqui, porque Ele diz, onde estiverem 2 ou mais, em oração ali eu estarei. Lá em Lucas 18, não precisa abrir, igreja, para a gente não perder tempo. Em 18:10, ele continua falando que no 13, que o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Será que falamos isso diante de Deus, quando estamos orando? Eu não sei, porque eu fui buscar na minha mente e não me lembrei de falar. Muitas das vezes eu peço, eu agradeço, eu peço para os filhos, eu peço para a igreja, mas eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque pequei. E ele fala aqui, aí Jesus fala, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluia. E muitas das vezes você quer se exaltar. Foi o que eu fiz. Quando Cristo falou a você, por qual motivo você tem se posto de joelho? Eu falei, eu tenho se posto pela igreja, toda quinta, eu estou lá, se exaltando. Porque hoje eu tenho, esse pecado aqui eu não faço, não se exalte, igreja. Dê glórias a Deus quando você vence cada dia. Vence hoje. Porque vamos ser errantes. Nós estamos nos aperfeiçoando. Porque essa carta nos mostra que Deus, essa unidade, é para que cada um nos aperfeiçoemos em Cristo a cada dia. Para que possamos estar arraigados em amor. Ele continua aqui, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Você acha mesmo que o Deus que você clama para salvar, para curar, para libertar, o Deus que você ora pedindo para que guarde o seu dia, não é poderoso o suficiente para te livrar do domínio do pecado que ainda está no teu coração, na sua mente, para te ajudar a tirar a falta de humildade
falar com meu pai, sem falar para ele o que eu fiz, porque os nossos filhos que erram, a gente faz o que? A gente joga eles no lixo? Que erram, a gente pega, né, dá uma bronca, às vezes, né, um puxãozinho de orelha, mas nós estamos ali amando. Esse pai que é poderoso não vai fazer muito mais? Meu Deus, o que é isso? Você, ao invés de ter vergonha, não, cadê a ousadia? Está aqui, ele fala com ousadia, pela fé. É pela fé que eu vou vencer esse pecado dentro de mim. É com ousadia, pela fé, me pondo com a cara no pó, que eu vou tirar essa iniquidade do meu coração, essa avareza, essa prepotência, em achar que eu sou melhor que o próximo, quem está lá fora, quem está no mundo. Eu não tenho, o Senhor diz, foi pregado aqui, que nós temos que estar embaixo. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Que poder é esse? Do Espírito Santo. Esse é o poder que vai operar em mim e você, cada dia nos aperfeiçoando em Cristo, reconhecendo que nós somos falhos. Reconhecendo, por causa disto, eu me ponho de joelho diante de Ti, Pai. Porque eu preciso tirar tudo isso do meu coração. Tudo é carne. Você continua lutando com a carne, com o sangue, mas você não entende que não é contra a carne e contra o sangue, é contra os príncipes e potestades no lugar santo. O lugar santo é você, igreja. É o seu coração, a sua mente. Se ponha de joelho. E ele diz, aqui no 21, a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Continuando no 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Aleluia. Toda humildade. Paulo, ele continua no 4, é uma unidade. Humildade, porque aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Aleluia, Senhor. E aqui em Efésios 1:16, olha o que Paulo fala. Muitas das vezes nós não entendemos, mas olha o que ele fala, Efésios 1, a partir do 16. Vamos à igreja? Acompanha comigo. Vamos começar o 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Ele faz o quê? Não cessa de dar graças a Deus por vós. Aleluia. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Você ora por aquele que te fez mal? Oh, humildade. É muito fácil orar pelos meus filhos. Lembrando-me por vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza de seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita
Aleluia. Olha que Paulo, não cessa de dar graça. Temos que orar, dar graças, porque quando ele fala no finalzinho de Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Tenha humildade, tenha mansidão, seja unidade com Cristo, porque quando eu sou unidade com Cristo, eu consigo ser unidade com a igreja. Coloca isso no seu coração, se ponha de joelho diante de Deus e confesse aquilo. Ore pelo seu irmão, pela sua casa, por aqueles que necessitam, mas ore primeiro confessando os seus pecados, para que Deus opere muito mais daquilo que você ainda nem pediu, mas Ele já sabe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. As palmas, louvam ao Senhor. Amém? Vamos levantar para orar? Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Que possamos, Pai, compreender, que possamos, Pai, nos confessar, que possamos, Pai, entender o que tu queres de cada um de nós, Senhor. Leva cada um de nós, Senhor, guardados em tua graça, em tua misericórdia. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que eles possam estar guardados, que essa semana que começa hoje, Pai, essa semana vindoura, seja guardada pela tua graça, pela tua misericórdia, que possamos, Senhor, estar todos os dias vigilantes em oração, assim como a tua palavra nos ensinou hoje. Orar em todo o tempo, se ponha de joelho em todo o tempo, orando, Pai, a cada dia, dando graça, porque a glória é tua, é tudo por ti, para ti, Senhor, é por causa de ti que aqui estamos. Guarda, Pai, cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai, que derrame suas bênçãos em cada um, no trabalho, na escola, na casa, que a sua graça, Pai, alcance cada um dos nossos familiares, de perto, de longe, Senhor, que venha, Pai, cada um aos teus pés, Senhor, que possamos estar cada dia ajoelhados diante de ti, porque é o lugar mais alto que possamos estar, é a teus pés. Em nome de Jesus, vá cada um guardado pela graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, e todos dizemos amém.